Continuando a nossa série de vídeos sobre o problema de transporte, vamos primeiro relembrar o que nós já falamos anteriormente. No nosso primeiro vídeo dessa série, nós falamos do problema de transporte, suas definições e suas características. No segundo vídeo, nós mostramos o modelo de programação linear e a matriz desse modelo, e mostramos duas propriedades dessa matriz. Uma foi o posto da matriz e a outra a unimodularidade. No terceiro vídeo, nós começamos a resolver o problema de transporte. O que nós fizemos? Nós achamos uma solução que não é necessariamente ótima através de um algoritmo chamado algoritmo do canto noroeste. No quarto vídeo, nós fizemos a mesma coisa, quer dizer, achamos uma solução inicial para esse problema utilizando o algoritmo do custo mínimo, que normalmente tende a ser melhor do que o algoritmo do canto noroeste. No caso em questão, se vocês voltarem os vídeos, vão ver que nesse caso em questão, o custo mínimo foi até pior do que o canto noroeste, que é uma coisa que normalmente não acontece. E no quinto e último vídeo, vídeo passado, nós falamos sobre o método de Vogel, que é o melhor método para achar uma solução inicial para o problema de transporte. E, no caso em questão, também achou uma solução melhor que as anteriores. Mas o que esses três algoritmos faziam? Eles achavam uma solução heurística, quer dizer, uma solução não necessariamente ótima. Os algoritmos eram muito simples e conseguiam soluções, às vezes até boas, para o problema de transporte. Só que eles não achavam a solução ótima. E existe uma forma, sim, de achar a solução ótima do problema de transporte. Solução ótima, eu estou falando aqui, na melhor solução possível. Uma solução que não exista nenhuma melhor. Pode ser até que exista uma diferente e igual, mas nunca uma diferente e melhor, quer dizer, mais barata do que a solução ótima. E nessa série de vídeos, nós ainda vamos mostrar dois algoritmos para achar a solução ótima. O algoritmo de Stepping Stone, que nós vamos ver hoje, e o algoritmo MOD, ou método UV, que nós vamos ver no próximo vídeo. Tanto o algoritmo que a gente vai ver hoje, quanto o próximo algoritmo, eles vão achar a solução ótima. E ambos necessitam de uma solução inicial. Eles partem de uma solução inicial. E a solução inicial que eles partem pode ser tanto a solução do canto noroeste, quanto a solução do custo mínimo, quanto a solução de Vogel. Obviamente, quanto melhor for a solução que eles iniciarem, melhor vai ser para o respectivo algoritmo. Quer dizer, o ideal é que a gente comece com uma solução melhor possível, porque assim, tanto o primeiro algoritmo Stepping Stone quanto o segundo tende a fazer menos interações do que se ele começasse com uma solução pior. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar o método Stepping Stone para achar a solução ótima do problema de transporte. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. O método que nós vamos falar hoje é o algoritmo Stepping Stone. Esse é o nome dado em inglês. Em português, a gente chama de método da célula de avaliação ou método da célula potencial. Se você pegar um livro em inglês, ele vai chamar de método Stepping Stone. E como é que ele funciona? Vamos pegar a solução inicial dada pelo método de Vogel, que nós vimos no vídeo passado, onde eu tenho na célula 1,1 um fluxo de 1, na célula 1,2 um fluxo de 6, na célula 1,4 um fluxo de 1, na célula 2,2 um fluxo de 1 também, na célula 2,3 um fluxo de 2, para que a soma da linha dê 3, né? E na célula 3,4 um fluxo de 3 também. Observe novamente, né, que tanto a soma das linhas quanto a soma das colunas dá as ofertas e as demandas, respectivamente. Como eu já falei antes, tanto o método de Vogel, quanto o método do custo mínimo, quanto o método canto noroeste, eles acham uma solução inicial, uma solução heurística, às vezes até boa, para o problema de transporte. Mas não dá para garantir que essa solução é a solução ótima. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a solução do método de Vogel e vamos ver se ela é ótima ou se existe uma solução melhor do que ela, quer dizer, que custe menos do que ela. Lembrem que a solução dela é 79, porque se eu pegar os custos e multiplicar pelos fluxos, a solução vai dar 79.
Agora, observe o seguinte. Se existe uma solução que é melhor do que essa solução, então, em alguma dessas células que não tem nada, quer dizer, que não tem nenhum fluxo, deve haver algum fluxo. Pensando em termos de simplex, é como se eu estivesse saindo de uma base, né, e entrando em outra base. Na outra base, quer dizer que eu vou ter uma solução que tem pelo menos uma célula diferente do que a anterior. E, relembrando, como a solução é uma árvore, nesse caso que eu tenho 3 ofertas e 4 demandas, o número de variáveis básicas é 6. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele mesmo exemplo que nós já mostramos nos vídeos passados e tentar ver se a solução que o método de Vogel deu é a solução ótima. Eu poderia ter escolhido a solução do custo mínimo ou poderia ter escolhido a solução do canto noroeste. Eu escolhi a do Vogel porque foi a melhor, né? Então, a tendência é que, se ela não for ótima, pelo menos entre as três, é a única que pode ser ótima, né? Porque como é a menor, não tem jeito de a solução do custo mínimo ou a solução do canto noroeste, nesse caso, serem ótimas, né? Nenhuma das duas. E o que o método de Stepping Stone vai fazer? Ele vai pegar todas as células vazias, quer dizer, as células que não têm fluxo, e forçar que tenha um fluxo unitário em cada uma dessas células. Forçar que passe pelo menos um pouco de fluxo em cada uma dessas células. E vai ver se passando um fluxo ali vai melhorar ou não vai melhorar a minha solução. Quer dizer, eu vou ver todas as variáveis que estão fora da base, cada uma delas eu vou ver, será que se ela entrar na base vai melhorar? Sim ou não? Então o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui os fluxos que estão em roxo e os custos que estão com essa cor mais amarelada. E se você observar, a primeira célula vazia é a célula 1, 3, que não passa nada ali e que o fluxo ali custa 7. O que eu vou fazer? Eu vou forçar que tenha um 1 ali, quer dizer, forçar que tenha um fluxo de 1. Só que, se eu forçar que tenha um custo de 1 ali, aquela soma da linha vai virar, ao invés de 8, vai virar 9, porque 1 mais 6 mais 1 mais 1 é 9. Então, o que vai ter que acontecer? Um daqueles valores ali vai ter que diminuir, quer dizer, vai ter que diminuir de uma unidade para que a soma da linha seja 8. Da mesma forma, se eu olhar a coluna, a soma da coluna, que é 2, originalmente deveria ser 2, passou a ser 3, porque o fluxo da célula 1, 3 é 1 e da célula 2, 3 é 2, 1 mais 2 é 3. Quer dizer que eu estou com uma solução que não é viável, né? Quer dizer que ela não atende às minhas restrições. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diminuir alguma coisa na linha e alguma coisa na coluna. Como é que eu faço isso? Eu verifico onde que tem um ciclo nessa solução. Porque lembra que eu falei para vocês que a solução do método de transporte é uma árvore? E uma árvore, se eu coloco mais uma aresta nessa árvore, ela gera um ciclo? Quer dizer, toda árvore, por definição, não tem ciclos. E o acréscimo de qualquer aresta nessa árvore vai gerar um ciclo. Como eu coloquei uma aresta a mais, agora eu tenho 7 ao invés de 6 fluxos, eu vou gerar um ciclo. E aonde está meu ciclo? Se você olhar bem, o meu ciclo está ali na célula 1, 2, onde tem o 6, 2, 2, onde tem o fluxo 1, e 2, 3, onde tem o fluxo 2. Observe que eu gerei um ciclo ali. Se eu gerei um ciclo ali, o que eu vou fazer? Eu posso tanto começar por um lado quanto pelo outro, tá? Não tem problema. Mas eu posso começar ali onde tem o fluxo 6. Se eu aumentei 1 na célula 1, 3, eu vou ter que diminuir 1 da célula 1, 2. Quer dizer, ao invés de fluxo 6, vai ter um fluxo de 5. Óbvio que vai ter um fluxo de 5, porque só assim a soma da minha linha, ao invés de ser 9, como está agora, vai voltar a ser 8. Só que, se eu diminuir aquele fluxo naquela célula 1, 2, que era 6 e passou a ser 5, então o fluxo da coluna tem que aumentar em uma unidade. Por quê? Porque a soma tem que dar 7, e se era 6 e passou a ser 5, 5 mais 1 da célula abaixo, né, que é da célula 2, 2, vai dar 6 e não 7. Então eu vou ter que aumentar ali um fluxo de 1. Por outro lado, se eu aumentei o fluxo de 1 ali, se eu olhar aquela linha, a linha que tinha uma oferta de 3, agora tem uma oferta de 4. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diminuir da célula 2, 3, quer dizer, todas as células desse ciclo,
eu fiz uma mudança, ou acrescentando um fluxo de 1, ou diminuindo o fluxo de 1, mas mantendo a característica da soma das ofertas e da soma das demandas. E o que aconteceu nessa nova solução? Nessa nova solução, eu não tinha um fluxo indo do 1 para o 3. Agora eu tenho, e esse fluxo custa 7. Essa solução, a priori, está aumentando o meu custo de 7. Mas, em compensação, ela está diminuindo de 5. Por que ela está diminuindo de 5? Porque na célula 1, 2, o fluxo está diminuindo e o custo ali é 5. Se o custo é 5, então quer dizer que a minha solução está diminuindo de 5. Por outro lado, ela está aumentando de 3, porque na célula 2, 2, ela era 1, virou 2, quer dizer, aumentou o fluxo de uma unidade. E cada fluxo que passa ali aumenta em 3. E, por outro lado, está diminuindo de 5 na célula 2, 3, porque o fluxo era 2, passou a ser 1, quer dizer, diminuiu o fluxo, e o fluxo ali, cada fluxo custava 5, se eu diminuir um fluxo, passou a custar menos 5. Se eu somar 7 menos 5 mais 3 menos 5, dá exatamente 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu colocar um fluxo de 1 ali, quer dizer que a minha solução não vai se alterar em nada em relação à solução original, né, dada do método de Vogel. Quer dizer, eu vou estar trocando 6 por meia dúzia. E agora vamos fazer a mesma coisa para outra célula. Qual? A célula 2, 1, que tinha um fluxo de 0 e agora vai passar a ter um fluxo de 1. Essa célula que custa cada fluxo 4. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou olhar qual ciclo que eu vou formar se eu acrescentar essa célula, se eu acrescentar essa aresta entre 2 e 1. Se eu acrescentar essa aresta, eu vou ter um ciclo ali entre a célula 2, 1, 2, 2, 1, 2 e 1, 1, bem ali no canto noroeste, né? E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que atualizar os meus fluxos. Aumentou o fluxo em 1 na célula 2, 1, vai diminuir o fluxo em 1 da célula 2, 2. Por quê? Para que a soma continue dando 3 dessa linha. E agora eu vou ter que aumentar em 1 a célula 1, 2, que era 6, vai virar C7. Por quê? Porque a soma agora da coluna continue sendo 7, né? Porque eu diminuí ali 1, passou a ser 0 na célula 2, 2. Então, se a soma tem que dar 7 na coluna, então eu tenho que colocar ali um fluxo de 7, tem que aumentar em 1. E se eu aumentei em 1 ali, eu tenho que diminuir na célula 1, 2, que era 1, vai ficar sendo 0. Observe que nesse ciclo sempre eu somo 1, diminuo 1, somo 1, diminuo 1. Por isso é sempre fácil, basta eu achar o ciclo, tanto faz se eu vou começar, por exemplo, subindo ali na célula 1, 1 ou indo para a célula 2, 2. Eu vou aumentar 1, depois eu vou diminuir 1, depois eu vou aumentar 1, diminuir 1, e assim sucessivamente. E como é que vai ficar o custo nesse caso? O custo vai ficar mais 4, né, pelaquela célula que eu coloquei, menos 3 da célula que eu diminuí, mais 5 da célula que eu aumentei e menos 5 da célula que eu diminuí, da célula 1. Se eu somar tudo, vai dar 1, vai dar um valor positivo. E o que esse valor positivo significa? Quer dizer que para cada valor que eu aumente na célula 2, 1, que é essa célula que eu estou aumentando agora, eu vou perder uma unidade. Meu custo vai ficar R$1, né? Nesse caso, não sei qual é a unidade, mas uma unidade de custo mais cara. Quer dizer, vai piorar a minha solução. Então, no primeiro caso, ele ficou igual, eu troquei 6 por meia dúzia, e o segundo caso, pior. A próxima célula vazia é a célula 2, 4, a que custa 16. Então, eu vou colocar um fluxo de 1 ali. Se eu colocar um fluxo de 1, eu vou ter que ver qual que vai ser meu ciclo. E eu posso ter um ciclo ali, ó, que vai na célula 1, 4, ali em cima, pula para a célula 1, 2, desce para a célula 2, 2, e volta para a célula 2, 4. Quer dizer, tem um ciclo ali nessas 4 células. Se essas 4 células fazem parte do meu ciclo, eu posso, como eu aumentei 1 ali na célula 2, 4, eu vou diminuir 1 da célula, por exemplo, da 1, 4, que custa 13. Em compensação, eu vou aumentar 1 da célula 1, 2, que cada unidade custava 5, eu tinha fluxo de 6, né? E vou passar a ter um fluxo de 7. E em compensação, eu vou diminuir 1 da célula 2, 2, que tinha um fluxo de 1 e vai passar a ter 0. E se eu calcular qual que vai ser meu ganho, né, meu ganho potencial, que a gente pode chamar, quer dizer, se eu colocar um fluxo de 1 ali, eu vou gastar 16. Por outro lado, eu vou economizar 13 na célula de cima, mas vou ter que gastar mais 5 e economizar mais 3. Se eu somar esses valores, 16 menos 13 mais 5 menos 3, vai dar 5. Quer dizer, o valor daquela célula ali, se eu colocar um fluxo ali, vai piorar em 5 unidades.
Quer dizer, para cada valor que eu colocar naquela célula 2, 4, que custa 16, eu vou perder 5 unidades. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo a resolver o problema de transporte usando o método de Stepping Stone, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, pessoal, e curtam o vídeo. E até comentem, porque aí o algoritmo do YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e vai indicar para mais pessoas. A próxima célula vazia vai ser a célula 3.1, que tem o custo de 13 e originalmente não passava nada por ela. Agora vai passar um fluxo de 1. E onde que está o ciclo ali, né? A gente pode ver que o ciclo vai estar nessa célula, junto com a célula 3.4, lá que custa 6 e que tinha um fluxo de 3. Aí eu posso subir para a célula 1.4, lá que custa 13 e tinha o fluxo de 1. E depois vou lá para a esquerda, na célula 1.1, tem um custo de 5 e tinha um fluxo de 1. Observe que eu formei um ciclo ali e, como é um ciclo, se eu aumentei 1 na célula 3.1, eu vou ter que diminuir na outra, por exemplo, na célula 3.4, lá, diminuir o fluxo de 1, aumentar em 1 na célula 1.4 e diminuir de 1 na célula 1.1. Observe que eu fiz aqui no sentido anti-horário, mas eu poderia ter feito no sentido horário. Eu poderia ter começado na célula 3.1 ali, né, que aumenta em 1, e subir ali para a célula 1.1, diminuindo 1. Depois, aumentando 1 na célula 1.4 e depois diminuindo 1 na célula 3.4. Então, tanto faz se eu for no sentido horário ou no sentido anti-horário, a solução vai ser a mesma. Isso em todos os casos. Mas e aí, essa solução é melhor ou é pior que a anterior? Vamos ver os cálculos. Quando eu coloco um fluxo de 1 ali, eu vou gastar 13. Em compensação, eu vou economizar 6 lá na célula 3.4. Mas vou ter que gastar mais 13 na célula 1.4 e economizar 5 na outra. Já não ficou muito bom, né? Porque eu gastei quanto? 26 a mais e só economizei 11. Né, 5 e 6. Então, essa unidade de fluxo ela vai me gerar um custo maior de 15 unidades. Quer dizer, vai ser 15 unidades a mais que eu vou perder. O meu custo vai aumentar em 15 unidades monetárias, né, caso eu escolha colocar 1 ali. Quer dizer, não vale a pena fazer isso. A próxima célula vazia é a célula 3.2, que se eu botar um fluxo ali, eu vou gerar um ciclo aonde? Eu vou gerar um ciclo com a célula 3.4, depois com a célula 1.4 e com a célula 1.2. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou aumentar um fluxo na primeira, diminuir na célula 3.4, aumentar na célula 1.4 e diminuir da célula 1.2. E como é que vai ser o meu custo nesse caso? Eu vou aumentar de 13, de novo, vou diminuir de 6 na célula 3.4, vou aumentar de 13 novamente na célula 1.4 e vou diminuir de 5 na célula 1.2. Quer dizer, vai dar a mesma coisa que o anterior, que se eu somar tudo vai dar quanto? 15. Quer dizer, não é uma boa solução. E a última célula que não tinha fluxo e que eu vou tentar colocar um fluxo é a célula 3.3. Se eu colocar um fluxo na célula 3.3, observe que eu vou ter um ciclo, só que é um ciclo um pouquinho diferente. Onde que ele vai ser? Eu vou estar na célula 3.3 e posso, por exemplo, subir na célula 2.3, lá que tinha um fluxo de 2. Daquela célula eu posso ir para a célula 2.2, que tinha um fluxo de 1. Da célula 2.2 eu posso subir para a célula 1.2, que tinha um fluxo de 6. Depois ir para a célula 1.4, que tinha um fluxo de 1. E depois descer para a célula 3.4, que tinha um fluxo de 3. E voltar para a célula 3.3, que é a célula que eu comecei. Observe que esse ciclo aqui, ele não tem só 4 células, ele passa por mais células. Quer dizer, posso ter ciclos maiores que um ciclo pequenininho, né, de 4 células, como foi nesse caso. E como eu falei, eu posso tanto ir no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Vamos no sentido horário agora, né? Se eu aumentei o fluxo de 1 ali, eu vou ter que diminuir de 1 na célula 2.3. Se eu diminuir de 1 na célula 2.3, eu vou ter que aumentar em 1 na célula 2.2. Depois eu vou ter que diminuir de 1 na célula 1.2, aumentar de 1 na célula 1.4, depois diminuir de 1 na célula 3.4 e fechei meu ciclo. Se eu somar aqui os custos, somar e diminuir, dependendo se eu vou somar ou se eu vou diminuir o fluxo, vai dar 5 menos 5, mais 3, mais 5, mais 13, mais 6, e se eu somar tudo vai dar 5. Quer dizer, então, que essa solução também não é boa. E o que aconteceu? Em todas as soluções, todas as células que nós tentamos, ou ficava igual,
ou ficava pior. Quer dizer, nenhuma célula que está fora da minha base, se eu colocar na base, ela vai melhorar. Isso é uma analogia muito grande com aquele custo reduzido que nós já vimos, né? No custo reduzido, o que a gente olha? Será que tem uma célula que esteja fora? Será que tem uma variável básica, né, que esteja fora? Que se entrar na base vai melhorar? Se todas vão piorar, quer dizer que a solução é ótima, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Se cada célula dessa, se eu colocar um fluxo ali, vai piorar, quer dizer que a solução original é a solução ótima. E esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o método Stepping Stone. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito grande. Nessa primeira parte, o que nós fizemos? Nós resolvemos aquele problema com 3 ofertas e 4 demandas utilizando o método Stepping Stone. Só que nós utilizamos o método Stepping Stone inicializando ou começando pela solução dada pelo método de Vogel. E nós vimos que essa solução é a solução ótima. O método de Stepping Stone mostrou para a gente que essa solução é a solução ótima. E o que a gente vai fazer no próximo vídeo? Nós vamos resolver o mesmo problema, só que nós vamos iniciar com a solução dada pelo método do custo mínimo, que foi, não sei se vocês lembram, 89, quer dizer, 10 unidades a mais do que essa. E vamos ver o que acontece com o custo potencial quando a solução não é ótima e o que a gente tem que fazer nesse caso, quer dizer, como é que nós vamos passar de uma interação para a próxima interação. Se você quer terminar de aprender como é que funciona o método de Stepping Stone, então não perca o nosso próximo vídeo sobre o método de Stepping Stone.